Vamos lá então, nosso tema de hoje aí, para os irmãos que estão nos grupos, né, da rádio, já viram qual é o tema de hoje. E o tema de hoje é o valor de uma vida sempre com Deus. E este tema está baseado numa das revistas de escola bíblica do Ministério Restauração, tá? Então, os irmãos que são do ministério com certeza vão conhecer, e aqueles que estão nos escutando que não são, né? Este tema foi tirado, então, baseado nesta revista de jovens e adultos, nossa revista de escola bíblica, A Vontade de Deus nas Decisões Mais Importantes da Vida, tá? Então, desta revista, lição número 1, nós vamos estar estudando um pouquinho ela hoje juntos, tá? Vamos estar estudando um pouquinho, com certeza vamos tirar riquezas desta lição maravilhosa. É uma revista aí que já foi passada há um bom tempo, né? E hoje, então, vamos estar recapitulando ela no nosso programa. Glória a Deus, a nossa programação de hoje. Então, tema de hoje, o valor de uma vida sempre com Deus. E nós vamos estar falando mais precisamente, né, numa passagem bem conhecida se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 15, palavra bem conhecida falando sobre o filho pródigo, a parábola do filho pródigo, que nos traz uma lição muito abençoada, muito extraordinária, tá? E o texto base, então, lá em Lucas 15, 17, diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Nosso versículo base, então, deste ensino, deste estudo, né? Como todos já sabem, vamos dar uma recapitulada aí na história desta parábola, melhor dizendo, vamos dar uma recapitulada nesta parábola. Ela nos conta sobre uma história, digamos assim, né? Uma história sobre um certo jovem que, né, lá tinha tudo na casa do pai dele. O pai dele era ali um fazendeiro, digamos assim, né? Tinha terras, tinha riquezas, enfim, tinha uma boa herança já guardada para os seus filhos, e havia 2 filhos junto com esse pai, né? Havia 2 filhos, e o mais moço, certa feita, né, em um momento da sua vida, ele resolve que ele quer ir viver no mundão, ele quer sair dali debaixo, né, da proteção do seu pai, e ele perde a herança. Então, olha que interessante, a gente sabe que herança é algo que tu recebe só depois que, digamos assim, o dono daquela herança faleceu. Ou seja, no caso deste moço que conta nessa parábola, ele deveria ele deveria receber a herança dele quando o seu pai falecesse. Aí sim ele iria dividir com o seu irmão a herança para que, né, eles pudessem ali continuar suas vidas. Mas nós vemos nesta parábola, então, que este moço, chamado filho pródigo, ele quis a herança dele antes do tempo. E aí o que acontece? Seu pai, né, alcança ali para ele a parte dele, que seria dele, e este moço, ele vai para o mundo. Vai para o mundo, a palavra nos diz que ele vive uma vida dissoluta ali, na luxúria, gastando dinheiro com festas, com bebedices, enfim, com comilanças. Neste tempo ele adquiriu quantos e quantos amigos, quantos companheiros de festa, mas a palavra também vai nos dizer que chega um momento que dá uma grande fome naquela terra, e este moço acabou gastando tudo de dinheiro que ele tinha levado, de herança que ele tinha levado. Ele perdeu tudo em pouco tempo, gastando, né? Gastando. Não foi assim com aquela mentalidade assim, não, eu vou ir, mas eu vou investir, eu vou viver minha vida agora sozinho, mas eu vou investir nisso, eu vou investir naquilo, para garantir o meu futuro. Não, ele foi e gastou tudo. E houve uma grande fome naquela terra. E quando então ele precisaria desse dinheiro, ele não tinha mais. Né? Olha só que interessante, ele não tinha mais. E a palavra nos diz que ele chegou ao ponto de ter fome, de passar fome, a ponto de querer comer a comida dos porcos, porque o trabalho que ele arrumou foi para cuidar de porcos. Né? Foi o trabalho que ele conseguiu arrumar, e ele tinha vontade, tanta fome que ele sentia, tinha vontade de comer a comida dos porcos. Olha a situação que este moço, que saiu de casa tendo tudo, né? Toda a herança ele estava nas suas mãos ali, e ele saiu de casa bem,
E naquele momento, então, ele se encontrava numa situação terrível de sentir vontade de comer a comida dos próprios animais. Então, nós vemos, assim, o quanto foi terrível essa ação, essa atitude deste moço, né? E ele não valorizou ali o que ele tinha na casa do pai dele, né? E nós vemos, então, que em algum momento ali, ele tá naquela situação deprimente, né? E ele lembra, na casa do meu pai, os trabalhadores dele têm comida, os trabalhadores dele têm fartura, têm pão, e eu aqui morro de fome, eu vou voltar, né? Vou me arrepender, vou voltar e pedir pro meu pai que ele me aceite, pelo menos, como um dos seus trabalhadores. E nós vemos, então, que não aconteceu como ele pensava que iria acontecer. Quando ele chegou, né, ele vinha vindo e o seu pai ficou muito alegre em ver aquele filho retornar, abraçou aquele filho e lhe trouxe de volta para dentro de casa, fez banquete, fez festa, né, e recebeu aquele filho de volta. Então, resumidamente, bem rápido, foi essa história que conta esta parábola do filho pródigo. E entrando aqui na nossa lição, então nós vamos ver sobre o valor de uma vida sempre com Deus, como é valoroso nós estarmos na presença de Deus, nós termos uma vida com Deus, porque às vezes a gente age como este filho, né, que tá ali bem na casa do pai, tem tudo o que precisa, tem tudo, depois que o pai falecer não vai ficar mal, porque nós sabemos que a realidade hoje em dia, por exemplo, muitos jovens, crianças que ainda dependem de seus pais, às vezes acontece a tragédia de perder os pais, crianças, jovens ficam sem nada, ficam dependendo dos outros. E a realidade deste moço da parábola era bem diferente. Se acontecesse de seu pai falecer, ele ia ficar bem, ele ia ter herança, ele ia ter terras, ele não ia ficar na rua, não ia precisar depender de ninguém. Então ele tinha tudo, toda a mordomia, né? Ele tinha tudo ali, o pai dele já tinha adquirido tudo para deixar eles bem, ele e o seu irmão. Mas, né, a sua vontade de viver lá a vida lá fora da casa do pai, lhe trouxe então essa consequência, né? Trouxe essa consequência. E entrando aqui então, a revista nos diz assim, muitas pessoas, né, muitíssimas pessoas, e principalmente as pessoas mais jovens, não percebem uma realidade fundamental. Que realidade é essa? É a realidade de que tudo que nós possuímos vem de Deus. Então esta parábola, ela pode nos trazer assim, nos remeter àquele pai como Deus e os filhos como nós, né? Como nós mesmos. Então, quando nós olhamos desta forma, nós vemos que às vezes realmente a gente não percebe, a gente não reconhece uma realidade, que tudo que nós possuímos vem de Deus. Por quê? Porque Ele foi que criou todas as coisas. Ele que nos criou, Ele que nos deu vida, e é por intermédio da vida que nós conseguimos adquirir outras coisas. Como vai nos dizendo aqui a revista, então, tudo o que possuímos vem de Deus, e isso leva às vezes os jovens, enfim, essas pessoas a ter uma vida orgulhosa, independente do Criador, achar que não preciso de Deus, né? Eu tenho tudo, eu tenho vida, tenho saúde, eu trabalho, eu faço, eu aconteço, sendo que não é desta forma. A Bíblia nos relata essa parábola, né, que descreve a situação de uma família dividida, né, onde são mencionados três integrantes, que são um pai justo, um pai justo e amoroso, um filho cumpridor de seus deveres, que era o filho mais velho, e o filho mais novo, amante dos prazeres. Certo dia, então, este filho mais novo pede ao seu pai antecipadamente o pagamento da herança, né? O pai, com certeza, ele, embora não gostando daquilo, cumpriu o desejo do filho, né? O pai sabia, com certeza, como nos diz a palavra lá em Provérbios 12:15, que o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos, né? E é possível que esse pai ele tenha tentado orientar esse filho, mas com certeza esse filho insensato não deu ouvidos a seu pai, né? E é uma grande realidade que acontece na forma, assim, literal, né? De pais com filhos, e muitas vezes não dar ouvidos, os filhos não dar ouvidos para seus pais, e também na parte espiritual, de nós, como filhos de Deus, não darmos ouvidos, às vezes, àquilo que o Senhor está nos propondo, né? Então, algumas vezes, Deus age como esse pai em relação àqueles que o desprezam, né? Às vezes, Deus vai deixar que você vá
para onde você deseja, onde teu coração está te levando, para que você veja que lá não é o lugar que ele quer, né? E aquele jovem, então, ele saiu ali de sua família, levando tudo aquilo que era do seu pai, que o seu pai tinha conquistado com esforço, né? E ali para eles, para que depois eles pudessem ter aquilo, esse filho saiu levando tudo, então, o que lhe cabia. Nós temos um tópico aqui que fala sobre a vida física, ou seja, essa vida física, como nos diz ali, tudo que nós possuímos vem de Deus, e a nossa vida física também. Muitos são como aquele jovem, não se dão por conta de que de tudo o que possuem foi Deus o doador. Por quê? Porque tudo começa pela vida. É isso que a lição nos diz aqui. Tudo começa pela vida, e quem nos deu a vida foi Deus. E esta foi, né, dada por Deus, e somente através da vida nós conseguimos trabalhar, nós conseguimos, né, ganhar recurso, comprar os nossos bens. Então, tudo aquilo que nós ganhamos na nossa existência terrena se deve à nossa vida, né? Se deve à nossa vida. Se nós não tivéssemos vida, como que nós íamos trabalhar? Como que nós íamos adquirir as coisas que precisamos? Então, tudo vem por intermédio de Deus. Tudo que nós possuímos vem de Deus, né? Então, Deus que nos deu a vida, vem então tudo dele. Nós só conseguimos trabalhar, adquirir, porque o Senhor nos deu vida. Glória a Deus. E temos também a parte que fala sobre a vida espiritual, que também foi Deus que deu. Como, irmã Débora? Como que Deus deu-nos a vida espiritual? Ele deu-nos a vida espiritual através de enviar o seu Filho para morrer numa cruz por nós. A palavra nos diz que nós estávamos mortos, né? Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E ali, então, o Senhor nos deu vida espiritual como? Através de enviar o seu Filho para morrer numa cruz por nós. Então, nós podemos ver que tanto a vida física quanto a vida espiritual vem por meio de Deus. É por causa dele que nós temos vida. E se não fosse por causa dele, nós não teríamos nada que nós temos, não seríamos quem nós somos, né? Não haveria como. Por quê? Porque quem ia nos dar vida se não fosse Deus, né? O próximo tópico aqui nos fala sobre um projeto estabelecido por Deus, um caminho individual já preparado para ser trilhado. Ou nos fala do quê? Que todos nós já temos um caminho, Deus preparou um caminho para nós. Entendendo que a nossa vida física, a nossa vida espiritual vem de Deus, a gente entende que o Senhor, ele estabeleceu um caminho para nós trilhar, né? Porque nós somos feitura dele, somos criados por ele. Então, nós precisamos andar nele, nós precisamos andar na vontade dele. E Deus, ele preparou, então, obras, ele preparou uma missão com ações a serem realizadas, né? Cada um de nós, o Senhor preparou um caminho, ele projetou, ele deu uma missão para que nós pudéssemos, no nosso caminho, nessa vida terrena, cumprir, né? Nós pudéssemos cumprir. Então, ele fez um projeto para nós. E o que ele deseja é que nós cumpra esse projeto, né? Então, perceba que há um projeto repleto de obras que deverão ser realizadas por nós, né? Por mim, por você, conforme estabelecido por Deus, que é o nosso Criador. E esse caminho divino, individual, está à espera de que o seu protagonista, né? Ou seja, eu e você, trilhemos, então, conforme a direção e revelação de Deus. Então, Deus nos deu vida. Então, nós já percebemos que tudo o que nós possuímos vem dele, vem por intermédio dele, e ele nos deu vida, querendo que nós caminhe conforme a sua direção, né? Caminhe conforme a sua vontade, né? E, claro, para nós fazermos essas obras, para nós andarmos segundo a vontade do Senhor, nós precisamos ter fé, nós precisamos buscar esta graça de Deus, de acreditar, de confiar naquilo que ele tem para as nossas vidas, aquilo que ele tem para nós fazer, né? Então, nós vemos que nada do que nós somos, nada do que nós temos é de nós mesmos. Se nós somos alguma coisa, se temos alguma coisa, é porque o Senhor nos deu vida, nos deu saúde para trabalhar, nos deu sabedoria para administrar, quem sabe na área financeira administrar-se bem, para poder adquirir aquilo que a gente necessita para viver bem enquanto estamos aqui nesta terra, né?
Então, nós vemos aí que nada que nós temos é de nós mesmos. Nós já vamos entender o que tem a ver esta relação, então, com este filho, este jovem aí, o filho pródigo. O terceiro tópico nos fala aqui sobre um jovem que teve a sua fé roubada. As consequências do abandono da casa do pai. Voltamos agora a falar sobre o filho pródigo. Quantas obras deixaram de ser feitas na casa do pai devido à saída do filho mais novo? Havia obras preparadas para ele fazer e estas não foram feitas. Que triunfo do inimigo! Quando ele saiu, levou as coisas preciosas que possuía, a sua pureza, seus recursos e sua fé. Jesus predisse o resultado de uma atitude como aquela. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Foi isso que ocorreu àquele jovem. Perdeu sua pureza, seus recursos e a sua fé. Sem tudo isso, a única obra que restou para que pudesse fazer foi cuidar de porcos. Olha só. Então nós vemos o quê? Nós vemos que este jovem, ele tinha tudo na casa do pai, ou seja, trazendo para os nossos dias, né? Trazendo para a nossa vida. Nós, como filhos de Deus, Deus nos deu tudo. Nós temos tudo na casa do Senhor. Nós temos tudo na presença do Senhor. Ele nos deu vida, Ele nos deu saúde, Ele nos deu trabalho, enfim, Ele nos deu uma missão na sua obra. Alguns vão servir ao Senhor, fazer muitas obras através do louvor, através da pregação, através de evangelizar, enfim, Deus deu uma missão para cada um, né? Ele deu todas as coisas que nós temos, nos deu fé para fazer estas obras, e muitas vezes a gente se encontra como este jovem. Por quê? Porque abandona a direção que o Senhor deu, abandona as diretrizes, a revelação que o Senhor deu, e como esse filho vai viver outra coisa, vai viver outro projeto que não é o projeto de Deus. E aí, como nos fala aqui, ó, na casa do pai, muitas coisas ficaram, muitas obras ficaram paralisadas porque não tinha aquele filho para fazer. Cada um tinha a sua tarefa. Ali havia 2 filhos, havia trabalhadores. Então, quantas obras deixaram de ser feitas na casa do pai devido àquele filho ter saído, né? Quantas coisas que havia preparado ali para ele fazer não foram feitas, né? Não foram feitas. E nós trazendo para a nossa vida, então, quantas vezes acontece isso conosco? De sair do foco, sair da presença do Senhor, sair do projeto do Senhor. E aquilo que o Senhor contava conosco para ser feito não foi feito. Aquilo que o Senhor contava conosco para ser realizado não se realiza. Não digo que vai paralisar, com certeza Deus levanta outros para fazer, mas o que Deus queria que fosse feito pelas nossas mãos, deixa de ser feito pelas nossas mãos. E isso traz consequências, porque é um triunfo para o inimigo. Ele roubou a nossa fé, né? Roubou a nossa fé. Esse moço, então, ele saiu de casa levando preciosidades, como nos diz aqui, a sua pureza, né? Ele estava lá na casa do pai, não conhecia toda aquela maldade do mundo, não. Ele não conhecia toda aquela impureza mundana lá de fora. Ele estava na casa do pai. Então ele levou pureza, levou recurso, levou fé e voltou sem nada. Voltou sem nada. E a única obra que sobrou para ele fazer foi cuidar de porcos. Lá na casa do pai, ele poderia, quem sabe, trabalhar nos vinhedos, colhendo as uvas, fazer lá o suco da vide, servir de alguma forma, né? Ele podia servir de tantas formas, e o que sobrou para ele fazer? Cuidar de porcos, né? Olha só o que sobrou para ele fazer. Então a gente vê que às vezes a gente olha lá para fora, mas lá é tão... Lá no mundo tem coisas tão atraentes, principalmente jovens, realmente, acredito que cai mais essas sensações, mas tem tanta coisa boa lá, olha como que o meu amigo parece ser feliz, o meu colega parece ser feliz, ele faz tantas coisas que são divertidas e eu não posso. É como a gente se engana às vezes tendo essas visões, né? Então aquele jovem, ele havia iniciado ali uma nova caminhada, né? Extasiado ali com o mundo, né? Ali num êxtase mesmo, olhando, como tudo isso é bom, né? E ele iniciou ali uma nova caminhada. E assim realmente ocorre quando um jovem sai da igreja, ou quando uma pessoa sai da igreja. O início lá da vida no mundo parece ser, meu Deus, né?
algo maravilhoso, parece ser tudo o que precisava. Alguns até dizem, tô até mais feliz agora. Então o início ali daquela vida no mundo parece ser a perfeição de tudo. Mas após algum tempo, né, após algum tempo, com certeza, essa pessoa vai estar imersa na imundície, está imersa no pecado, imersa num lamaçal terrível. E foi o que aconteceu com este moço. Ele chegou ao ponto de não ter mais nada, de ter fome e sentir vontade de comer a comida que os porcos estavam comendo. Olha só a situação que este moço chegou. Chegou numa situação ali deplorável, né? Deplorável. E então é realmente assim que acontece. Assim que acontece, a pessoa sai da igreja, o jovem sai da igreja, o início parece ser maravilhoso, mas depois, com certeza, Satanás, ele vai mostrar a sua verdade, né? Vai mostrar a sua verdade. E o que ele perdeu, muitas vezes, não é mais possível recuperar, realmente. Então, este moço, por exemplo, dessa parábola, ele saiu da casa do seu pai, né? Saiu da casa do seu pai e ele perdeu toda essa herança. Aquilo ali ele não ia ter mais de volta. Com certeza, sua parte ele não teria mais de volta, porque ele perdeu tudo. Então, muito realmente não é mais possível recuperar. Após ter perdido tudo, aquele jovem viu-se obrigado a viver junto com os porcos. Ele não podia comer a comida dos porcos, porque ele não era um porco, né? Embora estivesse ali desejando aquilo, mas também não podia comer comida de gente, de humano mesmo, porque não tinha de recurso para comprar. Olha a situação que um moço que saiu rico de casa chegou, né? De querer ali comer a comida dos animais, né? E não ter recurso para comer uma comida decente ali, né? Aqui a revista nos conta que certa vez uma jovem que havia se desviado dos caminhos de Deus, né, por algum tempo, afirmou que o mundo é como uma linda goiaba bichada, né, maravilhosa por fora. Quem já teve essa experiência, né, de ir lá no pé de goiaba aquela goiaba linda, maravilhosa, mas abre dentro cheio de bicho, né? Então, como essa jovem relatou aqui para o autor da revista, né, o mundo é isso aí, um caminho fora do Senhor, é isso aí. É como uma linda goiaba bichada. Por fora ali, tudo maravilhoso, mas por dentro, a podridão, né? Por dentro, há consequências. Então, naquela situação terrível, o jovem não tinha mais prazer na vida, né? De que adiantara todo o tempo de festa se agora a sua condição era miserável? O que adiantou tudo aquilo? O que adiantou ele aproveitar, né, na visão dele, o mundo, se agora ele estava ali numa situação terrível, né? O que ele aproveitou com todo esse tempo vivendo de luxúria, né? Apenas realmente arrependimento, como diz a revista, que arrependimento e remorso, né? Por ter desperdiçado a oportunidade de construir uma vida, porque, assim, ó, já que ele saiu de casa, então que saísse com uma mentalidade boa, né? O jovem da parábola. Que saísse com uma mentalidade, não, eu vou comprar um terreno, ou vou comprar uma fazendinha para mim, eu vou fazer o meu dinheirinho. Tudo bem que sair, mas que fosse consciente. Mas não foi desta forma. Não foi desta forma que ele saiu de casa. Então, nós vemos aí a situação deste moço. A palavra lá em Provérbios nos diz que há caminho que parece direito, mas ao final são caminhos de morte, realmente. E às vezes, muitas vezes, a gente se engana. Nós como jovens, ou enfim, outros irmãos também mais velhos, mais novos, às vezes se enganam. Parece que aquele caminho que está trilhando ali é bom, é maravilhoso, mas o final é caminho de morte. Então nós temos que ter um cuidado com aquilo que o nosso coração tem almejado, com aquilo que que a nossa mente tem pensado, né? E nós vemos aqui, então, que este moço, ele teve uma nova oportunidade, né? Naquele momento, então, surgiu um sentimento nele, ali quando ele estava cuidando dos porcos, surgiu um sentimento de uma oportunidade, né? Então, ele ali se arrependeu e pensou quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, né? E eu aqui morro de fome. Aí ele diz, então, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, né? E levantando, então,
foi para ter com seu pai, nos diz a palavra lá em Lucas. E aquele jovem, né, ele havia saído com toda a sua herança ali, mas agora, né, voltando para casa sem nada, né, um desejo apenas no seu coração, né, de ser recebido pelo seu pai. Então, saiu cheio de coisas boas e voltou sem nada, com certeza com um trauma na sua vida, né? Então, olha só que terrível é sair da casa do pai, que terrível é sair da casa do pai. E ele teve ali, então, né, uma nova oportunidade. A palavra vai nos dizendo aqui que no seu retorno vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou. E, né, e seu pai ali compadecido, correu, abraçou e beijou ele. Olha só o amor de pai. Deus, ele nos trata assim também. Infelizmente, às vezes, muitos de nós saem da presença do Senhor, né, dá mais lugar aos prazeres desta vida. Não, eu quero curtir, depois eu volto. Né? E nós sabemos que nem todos têm essa oportunidade que este jovem da parábola teve. Né? Nós vamos ver aqui mais para frente alguns exemplos de pessoas que não tiveram a mesma oportunidade, a mesma chance. Então nós vemos aqui, né, o amor deste pai. O jovem, ele tinha, o desejo dele era que pelo menos ele chegasse seu pai recebesse como um trabalhador. E o seu pai, a palavra diz que o seu pai avistou ele de longe ali, já correu, abraçou, beijou aquele filho, né? Porque para ele ali, né, aquele filho estava morto e reviveu, né? Estava perdido e foi achado, como a palavra diz. Né? O pai não considerou a herança ali que o filho desperdiçou, mas o resgate daquele filho ter voltado, e assim Deus age conosco também. Às vezes sim, a gente acaba se perdendo, mas quando nós estamos dispostos a nos arrepender, o Senhor está também disposto a nos receber de braços abertos, com amor, né, com carinho, com alegria, né? E a herança ali então estava perdida. O filho mais novo não teria mais aquela herança de volta. No entanto, a alegria do pai é que antes ele possuía a herança ali do filho, mas não possuía o filho, não tinha o filho com ele. Né? Tinha ali um filho que desejava estar fora. E aquele jovem, então, estava com o seu desejo, né? A sua mente e vontade distante da casa do pai. E agora, então, aquele pai não tinha mais aquele valor que o filho desperdiçou, mas tinha o seu filho. Porque com certeza esse filho ele retornou para casa ali com a vontade de realmente estar ali, né? Então, olha só que bênção que nesta parábola este filho ele teve a chance de retornar. E nós vemos aqui, então, exemplos de alguns que não tiveram. Diz a revista que, infelizmente, o final contido na história bíblica do filho pródigo é uma exceção. Olha só, é uma exceção. Como regra, percebemos que grande parte daqueles que se afastam, que tornam-se distantes de Deus, eles nunca mais conseguem retornar. É realmente uma realidade. Quantos você conhece, quem sabe, que saiu da presença de Deus, saiu da casa do Pai, cantava, pregava, servia na obra de Deus e resolveu se aventurar no mundo, né? Quantos você conhece que não conseguiram retornar mais? Quantos saíram da presença do Senhor, se envolveram em coisas erradas e perderam a vida? Quantos se envolveram em coisas erradas e ficaram doentes e, enfim, acabaram morrendo? Quantos nós conhecemos que esse foi o final dessas pessoas? Não tiveram outra chance. Então, nós vemos aqui que na história do filho pródigo isso é uma exceção. E nós vemos aqui, então, que por mais ali que o filho pródigo teve a chance de voltar, né? Voltou ferido. Voltou com consequências, né? Consequências que com certeza ele levaria ele pro resto da sua vida, né? E é assim conosco também. Às vezes sai da presença do Senhor, como exceção consegue retornar, é recebido por Deus de novo, mas volta dilacerado, ferido, machucado, com coisas feridas realmente que vai levar para o resto das suas vidas, né? Então a gente vê aqui exemplo de alguém que não teve chance, Sansão, né?
Vemos aí o caso de Sansão, que, né, despeito de todo o cuidado e conselho de seus pais ali deram conselho, ele se inclinou para o mundo. Por causa de quê? Por causa de belas moças. Era o ponto fraco de Sansão, as moças. E ali nós vemos que a consequência de Sansão foi terrível. Perdeu a liberdade dele, perdeu a visão e, por último, então, perdeu a vida. Né? Perdeu a vida. Este é um dos exemplos aí de alguém que saiu, digamos assim, saiu do projeto e não teve mais chance de retornar, né? O filho pródigo poderia ter acontecido isto com ele também. Poderia ter ido, quem sabe ficado adoecido, morrido de fome, né? Ele foi uma exceção e nós vemos Sansão então como um exemplo de perdão. Nós vemos Sansão como um exemplo de alguém que saiu do propósito, né? Acabou se deixando levar por belas moças, por belas jovens que eram fora do seu povo, né? E ali, então, acabou contando o seu segredo, o segredo da sua força. E acabou perdendo a sua liberdade, a sua visão e a sua vida, né? Temos também a vida de Salomão, outro exemplo, que apesar de toda a sua sabedoria, deixou-se enredar com as mulheres pagãs e não teve mais força para retornar aos princípios do seu pai. Então, o seu reino ali terminou com as bases estremecidas e logo em seguida foi dividido, né? Nós vemos este outro exemplo aí, então, deste homem chamado Salomão. Então, olha que interessante a nossa lição de hoje. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que, sim, há um valor tremendo em nós termos uma vida sempre com Deus. Não pense jamais, que não passe pela sua cabeça, você ouvinte, você quem sabe está vivendo este momento de ter se afastado. Há tempo, volte, retorne para casa do Senhor. E você que nunca saiu, não saia. Dê valor a esta vida com Deus. Às vezes a gente pode passar por momentos que a gente acha, que chato. Eu não sei o que fazer. Principalmente jovens, quer se divertir, às vezes está na fase de querer sair, se divertir. Tem forma de se divertir estando dentro da presença do Senhor, dentro da vontade do Senhor, tendo uma vida com o Senhor. Então, nós devemos dar valor em ter uma vida sempre com Deus. Por quê? Porque a situação que o filho pródigo vê é uma exceção. Nem sempre, é raro aqueles que conseguem retornar para o caminho, conseguem retornar a ter uma vida na presença de Deus. Então você que não saímos, que isso nem se passe pela nossa cabeça. Que isso nem se passe pela nossa cabeça para que nós não venhamos depois, né, se arrepender e adquirir para nossa vida feridas, consequências, né? A gente vê aí, tem exemplos de quantas moças, quem sabe, né? Quantas moças, quem sabe, saíram da presença do Senhor, se envolveram em relacionamentos e como consequência depois uma gravidez indesejada, uma doença indesejada, né? É claro que às vezes a pessoa não sai da igreja pensando, não, eu vou lá e eu vou me cuidar, não. Mas há consequências. Quantos, quem sabe, saíram da presença do Senhor, foram para o mundo das drogas, ou querer aquele dinheirinho mais fácil, querer ser malandrinho lá no mundo, e morreram com um tiro na cara, morreram num assalto. Quantos já passaram por essa situação? Quantos você conhece, quem sabe? Eu, por exemplo, tenho exemplo dentro da família de um primo, que era um pregador da palavra de Deus, acabou se envolvendo com uma mulher, né? Saiu da igreja, foi para o mundo das drogas, né? E em uma certa ocasião, então, ele acabou, né? Estava indo lidar com essas bocas de fumo, essas coisas assim, e acabou sendo morto. E era um pregador, né? Era um pregador da palavra de Deus, era um servo do Senhor. Pelo que nós ficamos sabendo, Deus havia avisado para ele que daria a última chance, né? E que era para ele, né, se voltar para o Senhor, porque
ele ia acabar morrendo estando armado e não ia ter tempo de conseguir revidar, não ia ter tempo de conseguir se salvar. E realmente foi o que aconteceu. Nesta feita que ele morreu, ele foi baleado, ele estava armado e não teve nem tempo de conseguir balear o outro também. Já morreu na hora, estava ali armado, digamos assim, tinha proteção, né? Mas não conseguiu usar a proteção que ele tinha. Então é isso que acontece com muitos jovens, acabou aí perdendo a vida, né? Tinha uma longa caminhada pela frente, com certeza na presença do Senhor. Quem sabe o Senhor tinha para ele projetado uma família abençoada, né? Mas não deu ouvidos. E é assim que realmente acontece com muitos jovens, muitas pessoas, né? Irmãos, irmãs. Isso acontece muito. Então, essa lição aí que nos fala sobre o valor de uma vida sempre com Deus é isso. Nós percebermos que não vale a pena sair lá para fora. Nós percebermos que pode ser, sim, principalmente na visão de um jovem, pode ser que seja atraente estar lá na rodinha de amigos, aqueles amiguinhos lá bebendo, fumando. Pode ser atraente as bandejas, as festas, né, que o mundo oferece. Mas isso é tudo ilusão. Lembre-se da goiaba, linda por fora e bichada por dentro. É isso que é o mundo. Não se engane, não se iluda com este mundo. Dê valor a ter uma vida com o Senhor. Dê valor a ter uma vida na presença do Senhor. Porque depois, mesmo que quem sabe tenha a chance de voltar, vai voltar cheio de feridas, cheio de consequências. Coisas que vai levar para o resto da sua vida por não ter valorizado uma vida na casa do Pai. É esta lição, é esta nossa lição de hoje. Dê valor à casa do Pai. Dê valor à vida que você tem na presença de Deus, lembrando que tudo que nós possuímos vem dele. A vida vem dele. Então não queira pensar, não, eu consigo viver sem Deus porque eu trabalho, eu ganho bem, eu tenho minha casa própria já, eu tenho meu carro, já adquiri muitas coisas, eu não preciso de Deus. Lembre-se que tudo que nós possuímos vem dele. E se ele estalar o seu dedo aqui, ele pode nos tirar a vida. Por quê? Porque é dele, foi ele que nos deu. Em um estalar de dedo, ele pode nos fazer perder tudo aquilo que adquirimos e que muitas vezes a gente acha que foi por nós mesmos, com a nossa própria força. Então, não vamos brincar. Não vamos deixar com que o mundo nos engane. Não vamos deixar com que os prazeres da carne nos enganem. Mas vamos, sim, dar ouvidos, dar valor àquilo que nós temos na casa do Pai. Às vezes pode parecer pouquinho que nós temos na casa do Pai. Mas com certeza há uma herança muito maior depois. Aleluia! Então, esta é a mensagem da nossa programação de hoje. Vamos dar valor à vida que nós temos na presença de Deus. O que o mundo nos quer oferecer não vale a herança que nos está preparada, nos está guardada para quando nós partirmos para a eternidade. Amém? Glória a Deus! Esteve aqui conosco também irmã Noima. Glória a Deus, irmã Noima aí está na escuta da programação também. Deus abençoe, irmã Noima, irmã e toda a sua família. Glória a Deus também, irmã Adriana Lopes, lá de Batateira, lá em Pernambuco. A irmã Adriana Lopes também na escuta da programação. Glória a Deus também, irmão Wellington, glória a Deus, irmão Wellington lá de Pernambuco também, né, está na escuta da programação aí, também irmã Rosana Colette, glória a Deus, irmã Rosana também na escuta da programação. Deus abençoe a todos, irmãos, irmãs, fico feliz, né, que hoje recebemos mais mensagens, nós gostamos, fique sabendo aí, você ouvinte, que todo locutor, com certeza, ele gosta que você participe da programação, mande mensagem, né? Interaja, né? É uma forma de nós sabermos aí que você está ligadinho conosco. Vamos ficando por aqui, então, na nossa programação de hoje. Espero que Deus tenha abençoado a sua vida. E lembre-se, então, dê valor à vida que você tem na casa do Pai, na casa de Deus. Não dê ouvidos para o que
a tua carne muitas vezes diz, para que o mundo muitas vezes quer apresentar uma perfeição que não existe lá fora. É tudo como diz ali o exemplo, né? É como a goiaba linda, maravilhosa por dentro, por fora, né? E toda bichada por dentro. É assim que o mundo é. Então, não vamos trocar uma vida tão maravilhosa na presença de Deus, este Deus que é tremendo, é poderoso, tem projetos maravilhosos para nossa vida. Não vamos trocar isto por uma vida medíocre que o mundo tem a nos oferecer. Amém? Vamos ficando por aqui então. Deus abençoe a sua vida e nos encontramos novamente sexta-feira que vem a partir das 21 horas. A partir das 21 horas, então, estaremos aqui juntamente com você na programação, amém? Na Rádio Filial 1.